17 milhões é o número de mulheres sob risco de feminicídio. E a cada 6 horas no Brasil, uma mulher é morta pelo seu cônjuge ou ex-cônjuge. Mas os números alarmantes não param por aqui. 21% são ameaçadas por parceiros ou namorados. 18% são ameaçadas por ex-parceiros ou ex-namorados. E 3% já foram ameaçadas por mais de um parceiro. Esses dados não assustam você? Em uma era digital, em que o mundo evolui a passos largos, a luta em defesa da mulher se torna cada vez mais intensa e aparentemente mais difícil. Os números crescem exponencialmente. As mortes acontecem das mais diversas formas. Famílias ficam devastadas. E o que está sendo feito para mudar toda essa realidade? Recurso não nos falta, mas a consciência ainda está longe de ser a ideal. Falta educação e respeito a tantas mulheres que enfrentam diariamente a agressão e a violência em seus lares. Combater é dar apoio, encorajar, mostrar soluções e caminhos que muitas vezes estão escondidos, abafados e até invisíveis aos olhos das vítimas. Bem-vindos ao Godmothers Podcast. Eu sou Bebel Ambrosio e convido você a entrar nessa luta aqui com a gente. A boa mudança vem com informação, conscientização, instrução, denúncias e proteção. Hoje já existem programas e projetos e profissionais que abraçam a causa e ajudam a fazer a diferença. E é por isso que hoje eu recebo aqui a idealizadora do programa Empoderadas, Érica Paz, que ocupa o cargo de Superintendente de Empoderamento e Equidade de Gênero do Estado e especialista em segurança feminina. O programa oferece aulas técnicas de leitura corporal e desvencilhamento, assistência jurídica e cursos profissionalizantes para salvar vidas de mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. A gente também recebe aqui a dentista doutora Tereza Rebelo, especialista em harmonização orofacial, prótese dentária e implantodontia. Ela vai nos ajudar a elucidar como o poder da autoestima pode encorajar vítimas a sair de realidades tão cruéis. Em sua rotina profissional, Tereza apresenta os recursos estéticos e odontológicos como caminhos para o empoderamento e libertação de ciclos de violência. Sejam muito bem-vindas, minhas convidadas. Obrigada. Obrigada, Bebel. Bom, gente, e antes da gente começar aqui o nosso programa e passar a bola para elas, eu vou lembrar vocês o seguinte: estamos nas redes sociais, tá? Não deixa de seguir, estamos no Instagram e no TikTok. E se você chegou aqui agora no nosso canal e já viu que esse assunto é importante e relevante, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação toda vez que subir um episódio novo e dar aquele joinha, aquele like que a gente precisa. Vamos juntos nos dar as mãos e ajudar a fazer a diferença através de muita informação e conscientização. Bom, meninas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Temos lutadoras aqui, tá? Temos campeã mundial. Ih, a gente tem um babado. Gente, tem uma mulher que finalizou a Cyborg. Mas enfim, vamos embora. A gente vai uns pouquinho lá. Érica, me fala um pouquinho da sua trajetória de vida. Me fala do programa Empoderadas, que tá com, né, mais de 70 polos. Polos, só aqui no Rio de Janeiro. Só no estado do Rio de Janeiro. Olha que coisa linda, gente. Que fundamental, né? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bebel, assim, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer poder vir falar um pouco do Empoderadas, vir falar um pouco dessa triste realidade, que são os números alarmantes de violência de todas as formas cometida contra meninas e mulheres, né? Esse não é só um problema do estado do Rio de Janeiro, não é só um problema do Brasil. Esse é um problema já divulgado pela ONU, né? A violência contra mulheres é uma pandemia. A gente vive uma pandemia de violência contra meninas e mulheres, né? Então, é importante a gente estar falando. Existe um crescimento? Sim, existe. Absurdo? Sim, é. Mas também existe um governo preocupado e acompanhando com criação de programa, com investimento em programas. A própria Patrulha Maria da Penha, que é um programa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é um programa premiadíssimo, é um programa incrível que dá esse amparo para mulheres que possuem medidas protetivas, né? O próprio Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem departamentos que cuidam só disso, com profissionais extremamente empenhadas ali, com comprometimento em salvar vidas. E o Empoderadas acompanha toda a rede. A gente entra na rede para fortalecer, divulgando, propagando informações, divulgando nossos polos,
ensinando meninas e mulheres a como elas podem agir diante de uma situação de risco. A gente ensina mulheres a reconhecer e se antecipar à ação de criminosos em potencial. Não só um criminoso doméstico, mas também um estuprador, um importunador sexual. A gente não pode generalizar. Existem sim os bons homens, os bons companheiros, os bons pais, os bons maridos. Mas, de repente, aquela mulher tem que pegar o transporte público ou privado. A gente tem 97% de mulheres que utilizam transporte público e privado já sofreram algum tipo de assédio ou de abuso. Então, a gente anda vivendo um momento meio sombrio mesmo, né? Com intolerância e com monstros das soltas achando que são donos dos corpos alheios, né? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto à Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo a rede, né? Levando todo esse conhecimento técnico e principalmente levando acolhimento jurídico, social e psicológico, que apesar de aquela menina ou mulher, ela sofrendo ou não aquela tentativa de violência, as consequências emocionais, na maioria das vezes, são irreversíveis. Né? Então, assim, hoje eu tenho um time hoje de 30 psicólogas contratadas no Empoderadas e eu já estou com necessidade, a gente está fazendo planejamento já para o ano que vem de mais 30 novas contratações, porque a violência emocional, assim, as consequências emocionais por conta de uma violência física, uma tentativa de feminicídio, é muito assustadora. Né? É devastador, né? Eu tenho meninas que entram, que desencadeiam síndrome do pânico, doenças emocionalmente que são desencadeadas por aquele sistema nervoso, né, nosso, como psoríase, queda de cabelo, falta de sono. Então, assim, é absurdo. Né? Somente a violência doméstica, eu não estou nem falando do estupro, de importunação, nada disso. Somente a violência doméstica no Brasil, por ano, traz R$1 bilhão de prejuízo, só a violência doméstica. Então, assim, a gente vive um momento em que a gente não pode parar. Graças a Deus existe o Empoderadas e também existem várias outras iniciativas, né, privadas, públicas, governamentais ou não, que estão ali para combater esse mal que hoje é a violência de todas as formas contra meninas e mulheres. E é legal a gente saber que existe tanto recurso, né, que uma mulher violentada, agredida, ela pode buscar. É que eu acho que no momento que ela toma uma decisão de tipo, agora vou sair disso e vou tomar uma atitude, às vezes ela não sabe nem por onde começar, né? Ela fica um pouco perdida. Então, assim, é bacana a gente saber que, você não está sozinha, tá? Existem vários projetos, vários programas acontecendo aí que você pode recorrer. Porque não é só ir na delegacia, eu vou fazer aqui uma denúncia. Não é só isso, né? Tem uma curiosidade em cima da tua fala, Bebel, que é importantíssima. A gente muitas vezes acha que a mulher que não tem informação, que não sabe o que fazer após aquele ato criminoso, que a gente acha que essa mulher é apenas aquela mulher que não teve tanta instrução ou que é a mulher da comunidade. Não. Se você imaginar o quanto de mulher da classe média e média alta, dos condomínios dos mais alto padrão que a gente acolhe, que literalmente não sabe o que fazer, não sabe qual o caminho tomar para agir, para tentar a resposta do Estado, da justiça, né, da polícia. Né? É absurdo. Então, assim, muitas vezes fala, a gente precisa levar o programa para a comunidade X. Né? Então, a gente tem dentro das comunidades, mas também temos na Barra da Tijuca, temos na Zona Sul, né? Onde a gente dá esse suporte também para essas mulheres. O programa Empoderadas é um programa que dá suporte para a mulher, ela violentada ou não. Né? Porque, às vezes, aquela mulher ela está com o marido desempregado ou doente, ou com filho com problema com drogas, ou falta de atenção na escola, e aquela mulher passa a não ter força ali para gerir aquela situação familiar, e aquela mulher passa a precisar da nossa ajuda, né? Para a gente dar um apoio. Eu gosto de falar sempre isso. O programa Empoderados é um programa que ele não visa fortalecer somente a mulher. O que é importante para aquela mulher é importante para a gente. Sim, né? Não existe mulher fraca com marido fraco, não existe mulher fraca com filho fraco. Então, aquele filho, aquele marido, se é importante para aquela mulher, ele é importante para a gente. Sim. Se a gente está ali para fortalecer a família daquela mulher. Quando a gente salva uma mulher, a gente salva uma família inteira. Né? Então, quando a gente ressignifica a vida de uma mulher, a gente ressignifica a família inteira, a gente ressignifica a sociedade.
né? Hoje, o estado do Rio de Janeiro, segundo o último IBGE, é o estado com a maior população de mulheres do Brasil. Ou seja, nós, proporcionalmente, nós temos o maior número de mulheres no Brasil, né? Então, a nossa necessidade hoje, ela é maior, porque a gente tem uma maior população feminina hoje no estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro também, hoje, né, tem o maior número de profissionais de trabalhos informais, são mulheres. E hoje nós ultrapassamos também as chefes de famílias hoje, o maior número de mulheres chefes de família hoje passa de 50% é no estado do Rio de Janeiro. A maioria hoje dos chefes de família no estado do Rio de Janeiro são mulheres. A gente também tem agora, que infelizmente é uma nova realidade que a gente está tentando aprender a lidar, que são as mães atípicas. Essas mulheres, 70% elas são abandonadas pelos companheiros. E assim, quem cuida de quem cuida? Essa mulher, ela tem que largar o emprego, ela tem para dedicar para aquela criança, ela não sabe qual o caminho que ela pode ter para conseguir o laudo, para conseguir o benefício. Então, essa demanda está chegando para a gente. Então, Empoderada, de acordo com que a demanda vai surgindo, a gente vai se adequando, pegando especialistas, trazendo para a gente entender a necessidade dessa mãe, dessa mulher, dessa chefe de família, para a gente estar ali do lado dela, dar a mão para ela. Né? Então, é um programa que em 2022 a gente levou o maior prêmio do Brasil, foi o Prêmio Juíza Viviane do Amaral, um prêmio do Conselho Nacional de Justiça. Muito legal. Fui até a Brasília receber das mãos do presidente do STF essa premiação, mas só mostra que a gente continua, que a gente está no caminho certo e que a gente precisa continuar. Sim. Caminhando, sem desistir, sem esmorecer. Não pode parar. Que legal, você está falando, no fundo, você está falando de acolhimento, né? E é isso que uma mulher que está ali devastada, sofrida, violentada, né? Que a autoestima está no pé, ela precisa desse acolhimento, desse abraço. E esse negócio de mães atípicas é uma realidade, assim, muito... É uma nova realidade. É muito desafiadora, incrível. E essas mulheres estão sobrecarregadas. Muito, muito. Guerreiraças. Érica estava falando sobre a questão da classe social, né? Que é assustadora a questão também de a gente encontrar nas classes mais altas mulheres que também sofrem diversos tipos de violência doméstica. E aí eu queria até passar para a doutora Tereza perguntar, porque você deve ter no seu consultório casos de mulheres que chegam ali que, né, às vezes elas não, talvez... Pela classe social, tem até vergonha, medo de falar, medo de abrir. Você passa por isso? Sim, assim, porque é muito velado, né? Como ela estava falando, que na classe média e média alta, as mulheres não chegam relatando que elas foram agredidas de uma forma violenta mesmo. É uma agressão mais sutil. Eu não posso fazer isso porque o meu marido não deixa, eu não vou fazer esse tipo de procedimento antes de eu perguntar a ele se isso é possível. E isso vai minando a autoestima da mulher e vai fazendo com que ela sempre seja dependente dele, mesmo não precisando do dinheiro dele. Ela quer a aprovação dele para uma coisa, né? E a nossa beleza é a que chama, né, o homem vir pra gente muitas vezes, mas é a primeira a ser minada, né? A primeira a ser atingida. Você não deve se vestir assim, você tá linda assim, você não precisa mais fazer isso. E as mulheres de alto padrão e médio, elas sofrem bastante isso. No consultório é recorrente falarem, eu preciso perguntar pro meu marido, ou eu quero, num período que ele não esteja, que ele não vai ver, se ficar com edema, vai ficar roxo, para esconder mesmo isso dele. Mas por quê? Se é uma vontade nossa, se a gente quer ficar bonita, se a gente quer se sentir melhor, por que eu tenho que ter aprovação masculina, né? E é assim, muito comum no nosso consultório, muito. Imagino, porque é uma violência psicológica, né? Esse homem ficar naquele controle da situação. Não, você não precisa, não, você não vai, não, né? Tá com a roupa assim, tá com a roupa assada. E isso ajuda a minar essa questão da autoestima. A primeira coisa que acho que destrói na mulher é o seu amor próprio. Quando as mulheres, elas se desvinculam desse homem, cessam essa violência, a primeira frase falada por todas elas: agora eu vou voltar a me cuidar. Como se você tivesse um parceiro, você teria que deixar esse autocuidado. Por que que a gente deixa de se cuidar? E muitas vezes essas mães também, né? Que quem cuida de quem cuida, né? Então, assim, o cuidado é sempre da criança e o dinheiro que é apertado vai sempre para a criança e a mulher.
e ela se vestir, e ela um autocuidado, um creme pro rosto dela. E isso vai deixando. E cada vez a gente vai se afundando mais nessa baixa autoestima, que vai trazendo os problemas muito sérios no futuro. Sem dúvida. E deixar, às vezes, até marcas como, né, que você não consegue nem resolver depois. A doutora Tereza também faz parte de um projeto bem bacana, né, da UFRJ? Sim, na UFRJ a gente tem um projeto chamado Metamorfose. Ele atende a parte dentária e agora é a primeira vez uma faculdade que tem harmonização orofacial pública e nós tratamos agora a face, estética, reparos, né, de danos causados pela violência. E é bem legal, a gente atende bastante mulheres lá. E é engraçado que lá o relato é diferente. Uma vez eu fiz um procedimento na paciente e aí eu dei o espelho para ela e eu achei que ela ia falar, nossa, eu tô linda, eu tô esticada. Aí eu falei, como é que você se sente? Aí ela, é muito bom vir aqui, não ouvir um palavrão, um xingamento. É bom você falar pra gente que você ficou bonita, que eu fiquei bonita. Ela não tava nem aí se ela tava com ruga ou não, entendeu? Se eu tinha feito o procedimento pra ela... Aí eu fiquei com aquele... Não, eu falei, mas a senhora tá lindíssima. Ela, ai, que agora eu vou voltar a me cuidar. Então, assim, é muito além da estética, é muito além. A gente voltar com a dignidade, com um sorriso. Quem não gosta de sorrir, quem não ama sorrir. E muitas mulheres perderam isso por essa falta de cuidado com elas, né? É muito triste, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir trazer muitas de volta. Trabalho de formiguinha, né, Sim, meninas? com certeza. Mas com projetos e programas tão importantes e fundamentais, a gente vai chegar lá, a gente vai derrubar isso. Com certeza. E, Érica, me fala uma coisa. As meninas, como é que tá hoje... Qual é a sua visão, um panorama geral, assim, da jovem, adolescente, quando elas entram para o programa? Como é que vocês fazem esse trabalho de conscientização? Porque deve ser mais difícil, né, conversar com as crianças pré-adolescentes e tal. Como é que vocês fazem isso? Eu já não tenho essa dificuldade, eu tenho uma facilidade até. A gente tem o Empoderadinhas também, né? Ai, que bonitinho. Que é prevenção e enfrentamento à violência e abuso contra meninas de 4 a 12 anos. A gente tem uma das vertentes do Empoderadas, que é o Empoderadas nas escolas, que a gente leva essa ação para meninas, né, para pré-adolescentes e adolescentes. E o curioso é que elas já vêm com traumas de violência doméstica. Jura? De namorados. Ah, gente. Impressionante. E também pelos dados e números que eu trabalho muito com números, né, onde eu construo ali o planejamento da onde eu vou focar o trabalho. A gente, no Brasil, quase 80% dos estupros são cometidos contra menores. Quase 80%. Nossa. E desse percentual, 88% são meninas, são crianças do sexo feminino. Os meninos também são abusados? Sim, mas 88% são crianças do sexo feminino, né? Então, a gente vem com esse trabalho ali da base nas escolas, mostrando, ensinando, mostrando os canais, as ferramentas preventivas de segurança, onde elas podem pedir ajuda. Pela ONU, né? Pela ONU, o principal violador dessa menina é o próprio pai. Pela ONU, seguido de tio, avô, padrasto, mas o número 1 é o pai. Tá dentro de casa, né? Impressionante. E assim como para mulheres, o maior número de crimes de feminicídio ocorre dentro dos lares. Para as meninas, para as crianças, infelizmente, os maiores crimes e criminosos estão também dentro dos próprios lares, né? Então, como é que eu posso falar para uma mãe, para uma mulher, né, para uma menina, para uma criança, que o lar dela é o lugar, infelizmente, mais perigoso para ela, segundo os dados, segundo os números, né? Segundo, a gente tem procedência sobre esses números. Infelizmente, o que acontece. Mas quando a gente vem também para essa divulgação de crimes contra meninas, a gente não tem nem 8% desses crimes são notificados. Nossa. Nem 8% desses crimes são notificados. Então, assim, é preciso a gente estar falando, é preciso de canais como o de vocês, da imprensa, da mídia, enfim, dos veículos de comunicação,
mostrarem que a gente precisa falar disso o tempo todo, infelizmente. O tempo inteiro. Infelizmente, a gente precisa estar falando que, olha, na casa, o lugar, o que é que eu preciso ter atenção, né? Eu preciso ter atenção com comportamento X. Eu preciso pedir ajuda com comportamento Y. Aqui eu preciso ir falar para quem eu vou pedir ajuda se eu tenho o maior criminoso dentro da minha casa e a maior conivência com a autoria mãe dentro de casa. Eu preciso ir para a escola. Então, esse trabalho nas escolas, ele é fundamental, a gente capacitar e qualificar esses profissionais que estão diretamente na ponta com essas crianças, que são quem? Os professores. Os professores, os coordenadores. O caminho. Eu sou uma pessoa que eu sou fascinada pela educação, pelo estudo, né? E assim, o esporte eu conheci através da minha escola, né? Que foi onde eu construí a minha vida, através do esporte, né? Então, assim, a escola, ela é uma ferramenta importantíssima para a gente construir a base do trabalho, para a gente conseguir minimamente cessar o crescimento. Eu não quero nem parar. Hoje eu penso assim, não cresceu. Diminuiu não diminuiu. Se a gente conseguir pelo menos parar esse crescimento, já vai ser uma grande vitória. E o caminho, sem dúvida nenhuma, são as escolas. O caminho são as escolas, capacitando, qualificando esses profissionais, e a gente tem esse trabalho muito legal dentro das escolas. Eu estou indo agora, ainda esse mês, com o Conselho Nacional de Justiça para o Marajó, para a Ilha do Marajó, no Pará, levando o Empoderadinhas, e a gente vai para dentro de uma escola, por sinal, vai ter aproximadamente 200 crianças lá, esperando a gente, né, com toda a equipe de juízes, promotores, o Empoderadinhas, na verdade, comigo. E eu tô assim, eu fico emocionada com isso que a gente vai estar fazendo lá, né? Porque é um grande passo que a gente vai estar dando para essas meninas que são as nossas futuras mulheres, né? E a ideia é a gente preparar essas meninas para que elas não cheguem na fase adulta já vitimizadas e muito menos revitimizadas, né? Então, sem dúvida alguma, a gente precisa continuar com esse empenho firme nas escolas, né, com as nossas crianças, com as nossas jovens e adolescentes, porque a gente já tem um número absurdo de meninas vítimas de violência. Não, e é engraçado que, assim, a criança... Engraçado, né? Não é nem um pouco engraçado, é a maneira de dizer. Mas, assim, é muito curioso porque as crianças e adolescentes, gente, elas não estão preparadas, elas não têm nem maturidade, e é por isso porque elas não falam também, que você falou que nem 8% é registrado, né? Não pois porque é o medo, acha que fez alguma coisa errada, acha que a culpa é dela, né? Tem muito dessa coisa, né? É ameaçada. Eu tenho uma filha menina, né? E as minhas irmãs, tenho duas irmãs e elas também tiveram filhas meninas, somos uma família de mulheres. E a minha filha foi conversada desde que talvez que ela nasceu. Aqui não pode, aqui não mexe. E ela tem hoje 5 anos e ela sabe o limite, não pode, não namora. E isso tem que ser falado. E eu já falei isso em roda de amigas de mulheres que elas não acham certo falar isso com a filha. Eu acho certo, a gente tem que falar que não pode. Ela é pequenininha para entender. Fala de uma forma lúdica. Tem vários livros que você pode falar, várias formas que você pode instruir essa criança. Ali, até aqui pode, até aqui não pode. Hoje ela fala, quem pode fazer? Meu pai, não sei o quê, nananã. Dentro do ciclo dela de proteção, ela está sabendo quem pode e quem não pode cuidar dela daquela maneira. E tem que ser falado, não tem que ser vergonha, tem que ser ensinado, tem que falar para a menina que ela pode se proteger, que ela pode se defender, que tem recursos disso. A minha filha é uma que eu falo para ela, você pode fazer tudo, qualquer esporte, mas jiu-jitsu você vai fazer, que você tem que se defender. E eu falo para minhas sobrinhas também, ensino algumas coisas e falo, você tem que se defender, você tem que verbalizar isso. E isso traz para a gente, em todas as classes sociais, essa liberdade de falar e ter de achar alguém que possa encontrar, se não tem segurança no pai, na mãe, talvez numa tia, numa professora. E isso tem que ser ensinado diariamente, ser dito abertamente. E tem que ser denunciado. Denunciado, né? As famílias, elas têm um hábito errôneo, né? Assim, até criminoso de conivência, em deixar para lá. Não vamos denunciar. Não vamos denunciar o teu tio. Não vamos denunciar o teu pai, que por sinal é o meu marido. E assim, essa foi até uma informação que foi a doutora Sara Gama,
minha grande amiga, uma das maiores referências que a gente tem no enfrentamento à violência contra meninas no nosso país e do mundo. A doutora Sara é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. E a doutora Sara pegou e me falou assim, Érica, voltei da Espanha agora e foi feita uma pesquisa lá em que constatou que de 100 crianças violentadas, abusadas, uma está sob a influência de um adulto, uma está fantasiando. 98 estão falando a verdade. Nossa. Então, assim, o que a mãe faz? Não esconda nada da mamãe, conte tudo pra mamãe. Aqui só é a mamãe que pode, aqui só é a mamãe que pode. Não, pererê, parará. Aí a menina chega lá pra mãe, isso aconteceu perto de mim, uma grande amiga minha aqui assim, de classe média alta. Grande amiga mesmo. Preciso falar contigo pessoalmente. Essa criança, só pra concluir aqui, essa criança chegou, né, e fala assim, mamãe, papai fez isso. Não invente isso. Não repita isso. Deus. Aí, por isso que pela ONU, o maior violador, o pai, é a maior conivência com a autoria da mãe. E de repente, não, tá inventando. Não, brincadeira, tá criando. Então, assim, a pessoa que pela nossa Constituição, nós, responsáveis, pais e mães, temos a obrigação de garantir a dignidade, a educação, acesso à cultura, enfim, a estudo daquela criança. E aí aquela criança já cresce, já foi deslegitimada, foi atacada pelo pai, foi deslegitimada pela mãe, ela vai confiar em quem? Ela já cresce ali com os traumas. A gente tem infelizmente, várias formas de identificar uma menina, uma criança violada. A gente tem qualquer escola que você vai hoje, a gente tem automutilação. Um dos fatores que leva a menina a se automutilar, e eu escutei isso de meninas que se automutilaram. Tia, meu pai fez isso, meu tio fez isso, meu avô fez isso, e ninguém acreditou em mim. Ai, gente. E aí eu queria morrer, eu queria me matar. Era uma dor tão grande que aquela dor ali do alto flagelo, na cabeça de quem faz isso, a dor fica para camuflar a outra dor emocional. Dá um fim nisso, sabe? Essa realidade, assim, né? Homem não pode dar banho em menina. Pai, desculpa, não pode. No meu consentimento, no meu entendimento, não. Nem o papai pode. A mamãe pode. Eu falo isso para os meus amigos que são pai. Pede para tua mãe, se é pai separado da mãe, tá ali, pede para babá, ou então pede para tua irmã, para tua prima, para uma mulher pegar e ensinar, parará. Enfim, hoje não é medo, é pânico mesmo. Não é a criança que procura o colo de um abusador, é o abusador que a conduz de forma criminosa para o seu colo. Eu ouvi de um criminoso. E isso fala de um criminoso. Menina de 2 anos de idade. Não, ela me seduziu. 2 anos de idade? 2 anos de idade, a criança seduziu. Doente. Então, enfim, também acho que não é doença. Porque o doente, ele tem tratamento, ele tem remédio. Entendeu? Para mim não é doença, não. É monstruosidade. Lugar de monstro é na cadeia. Dentro da nossa regimentação de lei, é cadeia. A gente precisa... O que a gente faz, que é um dos papéis importantíssimos do programa Empoderadas? A gente dá a mão para essa mãe, para essa menina, e a gente vai até o final com ela. Até o fim. A gente só larga a mão dela quando fala assim, pronto, agora eu consigo andar sozinho, tem certeza? Eu continuo aqui, qualquer coisa, tô aqui. Tá bom, vai. E assim, eu tenho aquela menina, aquela mulher pro resto da vida com a gente. Tem várias. 8 anos de trabalho no estado do Rio de Janeiro, de Empoderadas no Rio de Janeiro, a gente tem uma legião, já foram mais de 3 milhões de mulheres acolhidas com o programa Empoderadas, sabe? A gente não deslegitimar, é uma cultura que é do machismo que nós temos hoje, né? Não só no Brasil, isso é no mundo, né? Que a mulher ela é sempre louca, a mulher ela sempre está inventando, a mulher ela sempre é barraqueira. E eu já vi especialistas enfatizando essas falas preconceituosas e criminosas, né? Falando, mas a mulher ela tem uma explosão de hormônio. Sim, o homem também tem. Nós temos uma explosão hormonal, sim, temos. E é por isso que eu fico louca, que eu não, sabe? É sempre tentando deslegitimar a palavra daquela menina, daquela criança, daquela mulher, daquela idosa.
não, ela é louca, não, ela bebe, não, ela é usuária de droga. Vai entender o que foi o motivo que aquela mulher caiu naquele estágio, ali, naquele momento da vida dela. Mas eu acho que aí a gente volta na mesma coisa. Quem cuida de quem cuida? A mulher, a mãe daquela criança, ela precisa se sentir assim. Ela precisa ter crescido num ambiente de segurança, ela se sentir amada, com autoestima, cuidar daquela criança, ela denunciar aquele pai. Então, assim, volta sempre na mãe que cuida, que precisa de uma assistência, que precisa de um psicólogo. Como é que ela vai denunciar o marido que abusou da filha dela, que se ela foi abusada há anos? Porque um abusador, ele tem características. Então, ela precisa ser cuidada, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente olha e fala, essa mulher, ela que precisa ser cuidada. O abusador vai ser preso, como você falou, que ele merece cadeia e tal. E aquela mulher? Nós entendeu? Nós temos aquela esse mulher, cuidado. A gente, dentro do programa Empoderados, a gente tem esse cuidado também. Por que ela não denunciou? Porque aquela mãe tá com problema também. Porque aquela mãe deixou alguma coisa faltar ali na vida dela. Porque se alguém fizer alguma coisa com a minha filha, hoje eu sou a primeira a botar a boca no mundo. Por quê? Porque eu tenho a minha autoestima, eu tenho a minha família, eu tenho todas as minhas ordens da minha família ali estão em ordem, e eu mesma. Então, assim, por isso que eu consigo denunciar. Mas se eu estivesse num ciclo como esse... ia ser mais uma. Nem passa pela cabeça dela. Pelo contrário, vamos abafar. Vamos abafar. Eu abafei todos esses anos. Por que eu vou denunciar agora? É uma discussão que eu tenho a minha opinião e a gente vai aqui o dia inteiro falando. É muito fácil falar. É muito fácil eu falar que a minha opinião, é muito fácil você colocar a tua, é muito fácil tu colocar a tua. Teu marido estuprou a tua filha. O mundo desaba. Não, acaba. Essa mãe, ela fica sem saber o que faz. Eu tô falando disso de uma pessoa super bem instruída que bateu na minha porta falando. A fulaninha tava com as partes íntimas vermelhas, levei, e aí comecei a perguntar, e ela falou, papai fez 3 anos. Pai separado, 3 anos de idade. Então, assim, Érica, o que é que eu faço? Vamos pra delegacia, calma, vamos montar, vamos cuidar primeiro aqui montar, né, o aparato psicológico para ti, né, para a criança, que tem que ser qualificado, ainda tem isso. Né? Isso, graças a Deus, a gente tem com a nossa equipe. Né? Assim, a demanda é muito grande, mas a gente, com muito empenho, mais uma vez, muito empenho do governador, da secretária Rosângela Gomes, da Secretaria de Direitos Humanos, que nos dá condições da gente poder ter, né, ofertar isso para a população do estado do Rio de Janeiro. A gente tem conseguido trabalhar de uma forma bastante eficiente. Que bom. Mas eu queria que tivessem, assim, empoderadas em cada município desse estado. Mas aí a gente tem a Baixada Fluminense. A maior demanda que eu tenho de crimes contra meninas e mulheres é na Baixada Fluminense. Lá eu não consigo ter uma. Tem municípios lá que eu tenho 3, 4 polos, como, por exemplo, lá em Nilópolis, Duque de Caxias, Magé, e assim vai. Né? Então, tem locais que eu preciso ter mais de um polo. Então, a gente tem trabalhado, né? E o governo tem se empenhado para isso. Existe um crescimento? Existe, mas existe também um empenho na mesma proporção do Estado, com a preocupação com o crescimento. E é bom a gente saber números. Isso, né? É bom saber que tem essa rede de apoio tão grande. Perde o chão, a gente perde o chão. Com certeza. Eu já perdi o chão. Com certeza. Eu já perdi o chão. Mas né? quando a sua amiga perdeu o chão, ela pediu ajuda a quem? A você. Com certeza. Então tem sempre essa mãe, ela precisa desse suporte. Então, assim, essa união, esse comprometimento de algumas pessoas é fundamental. Por isso que é importante a gente falar sempre para quem aqui está assistindo a gente. Se escutou um grito de madrugada, de dia, se viu algo que não... Um comportamento inadequado ou, no mínimo, suspeito de alguém com uma criança ali. Mas é íntimo, é tio, não sei, denuncia. Bate lá na casa daquela mãe. Olha, eu vi isso. Liga pra polícia. Denuncia, fala. A gente não pode deixar pra lá. Não mesmo. Mesmo que não fiquem falando que a gente é louca, que a gente saia do prumo, mas é isso. Enquanto a gente estiver fazendo isso, nós vamos achar mulheres para nos sustentar. E o que falem que a gente é louca ou não, mas a gente ouviu um grito, a gente vai lá. E tem que sempre
combater, não deixar passar mesmo. E a união faz a força, né? Com e é por isso que a certeza. gente está aqui para fazer essa corrente de bem de conscientização. Eu queria voltar para a questão da reconstrução orofacial. E eu queria que você me falasse, você contou o caso dessa senhora que ficou maravilhada. Antes de ela ficar maravilhada com o que ela viu, ela ficou maravilhada com o fato de estar num ambiente que valorizou ela. O que você vê no dia a dia com o projeto lá da UFRJ e no seu consultório, quando uma mulher se vê ali com o seu sorriso de volta? Como é que o que ela passa para você? Esse eu vou contar um caso que foi dentro da minha casa, que foi a minha funcionária, que ela trabalha comigo. Ela foi violentada por anos. E ela perdeu, para você ter noção, o ex-marido dela não deixava ela tomar banho. Ele vetava ela de tomar banho, de ver a família. E aí ela entrou num ciclo sem fim, perdeu o emprego, enfim. E ela perdeu os dentes e eu consegui, graças a Deus, reabilitar ela. E hoje ela é outra mulher. Ela tem que ver a história, ela contando, ela falando que ela consegue sorrir, que ela mostrou para os vizinhos. Isso não tem, a odontologia é mágica. Quem não quer sorrir hoje, gente? Todo mundo precisa disso. E com as mulheres lá na harmonização hoje, né? Que a odontologia a gente pode chamar de harmonização orofacial, né? Que a gente reabilita a boca e a face. Acontece a mesma coisa. As mulheres, elas vão para lá achando que elas não são dignas daquilo ali. Então, quando ela começa a se ver mais bonita, ela vê que ela está voltando a ser cuidada, ela pode ser amada de uma maneira diferente, ela dá uma vida melhor para ela. E não é sobre autoestima, sobre tirar rugas, é sobre dignidade mesmo, voltar a sorrir, tá com o rosto, né? Muitas foram agredidas no rosto e precisa tirar aquelas cicatrizes que são visíveis e emocionalmente também, né? A beleza hoje te faz ser forte. Mulheres ajuda, fortes, né? Ajuda bonitas, muito. que se acham isso, elas têm até para o mundo ver elas de uma maneira bem diferente. Eu acho que a minha profissão, ela é capaz disso. Que legal. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que bom. Dá pra ver. Olhinho nos olhos, que nem a Érica aqui, cheia de emoção. Sim. Mas é isso, a gente tem que entregar amor e emoção pra ajudar mesmo as mulheres a se unirem e tentarem. E não digo só as mulheres, não, os homens também, porque tem muito homem bom, bacana, que também tá nessa corrente de ajudar a mudar esse quadro, e a gente tem mais que levar conscientização para as famílias, para todo mundo que está aqui vendo e tudo mais. Enfim, esse é o nosso trabalho. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. E eu fico feliz quando ela fala assim, agora eu vou me cuidar. Agora eu voltei a cuidar de mim. É isso. Não tem que entrar num relacionamento e tem que deixar o seu cuidado de lado. Não tem. A gente está se relacionando. Obviamente, como a Érica falou, que é fácil falar, né? A gente não está na posição daquela mulher, mas quando ela sai e ela fala para você, eu quero me cuidar, aí que dá ânimo. Tu fala, pega na minha mão aqui que a gente vai junta, a gente vai conseguir. E muitas não largam. E assim, às vezes elas nem precisam de procedimento, elas precisam ir lá e conversar, só falar, se sentir querida, né? Se sentir querida, se sentir cuidada, é muito importante isso. Eu espero que eu continue fazendo por muitos anos. E cada vez mais. Você estava falando, Érica, sobre as mulheres, tipo, você tá pronta para ir, como se fosse uma alta, né? Ganhou uma alta, né? Depois de um tratamento, anos ali de tratamento, a mulher ganha um alta. Qual é o momento que ela ganha essa alta, que ela recebe essa alta? Qual o momento, assim... O que você vê nessa menina ou nessa mulher que você fala, pronto, ela tá pronta para ir, a gente vai ficar aqui só dando aquele suporte se precisar, mas ela tá pronta para ir. Como é que ela tá? Do nosso público comum, né, estatisticamente falando, dentro do que a gente desenvolve com Empoderadas, é quando a gente consegue uma qualificação profissional e consegue inseri-la no mercado de trabalho. Né? Quando ela tem ali a autonomia econômica dela, é um momento em que ela respira e começa a caminhar. Então, são várias. Consegui alugar o meu quartinho. Que legal. Então, tá ali, tá com a gente, já não tá vivendo uma situação com iminência de crime, de crime pelo menos não de violência doméstica, né?
e ela faz cursos com a gente de capacitação e qualificação profissional. A gente também tem parcerias com instituições de ensino que a gente reinsere essa menina, essa mulher na educação, fornecendo bolsa para elas de estudo. E assim, ainda tem isso também. Eu me formei e consegui um emprego, e agora eu tive há pouco tempo que ela conseguiu comprar a casa dela. Né? Então, assim, esse é o momento que eu vejo que é quando realmente a mulher, ela tá virou ali a chave, plena, quando ela tá caminhando com as suas próprias pernas. Que legal. Né? Porque, às vezes, quando a gente tem, assim, mulheres com uma condição diferenciada, né, financeiramente falando, não, ela já tem uma casa própria, tarará, mas ela tá com a vida devastada por conta de sequelas emocionais, né? Enfim, por conta de uma relação abusiva que ela viveu, né? A gente fica ali incentivando que essa chave só vai ali no momento em que ela tem uma ocupação, né? E aí é quando eu consigo identificar que ela tá plena ali para seguir. Então esse é o principal. A gente tem alguns casos assim que fogem um pouco disso, que é quando a gente consegue uma condenação, que por sinal esse ano foi um ano muito muito feliz pra gente, né? E a gente vai até o fim, né? A gente vai até o fim mesmo com essa acolhida, com essa aluna, de mãos dadas com ela. A gente teve casos reabertos e que o criminoso depois conseguimos a condenação. A gente teve um caso enorme de repercussão nossa, que foi até matéria num dos maiores programas de televisão a nível nacional e internacional do nosso país, na maior emissora do país. Enfim, que foi um caso em que a nossa aluna, ela era abusada pelo próprio pai, e aí ela foi falar para a mãe, né? E a mãe não acreditou, e o pai dizia que ela era louca. Aí a própria família começou a falar que ela era esquizofrênica, que ela via coisas, escutava coisas, e todo mundo tratava ela como maluca. E até um dia que ela chegou pra gente. E aí quando ela chegou pra gente, o negócio caminhou, graças a Deus. A gente teve um indiciamento dessa mãe por conivência, né? E a gente teve, né, o indiciamento desse pai e o pedido de prisão desse pai por estupro, e a gente infelizmente teve uma consequência muito pesada, muito grave desses estupros, que ela acabou engravidando desse próprio pai e tendo essa criança. E ela cria essa filha, é nossa aluna também, a menina linda, incrível, né? Mas a gente conseguiu dar uma resposta. Então ali naquele momento com ela, né, quando a gente conseguiu dar essa resposta da lei, da justiça ali sendo feita, não, ela nunca foi louca, e ela falou, eu sabia que eu não era louca, mas chegou um momento em que ela me falando, né, chegou um momento em que ela falou assim, às vezes até eu duvidava, né, da minha sobriedade, às vezes eu achava que eles tinham razão. Ela tinha quantos anos nessa época? Né? Quando ela passou por isso? Ela começou a ser estuprada ainda na pré-adolescência e durou até... Foi a adolescência quase que inteira. Foi, enfim... Hoje ela tá estudando, ela já se formou, ela fez um curso técnico com a gente, ela já está no mercado de trabalho, inclusive ela hoje ela é uma colaboradora do Empoderadas. Ai, que bom. Ela dá essa história da vida dela, né? Esse testemunho ela dá, né, dentro das nossas ações, né, e mostrando o caminho e falando, olha, se você passou por isso, está passando por isso, eu acreditei neles, deu certo, e a gente está aqui, e a gente vai se acreditar, a gente vai caminhar junto e vai dar certo. Um caso de sucesso que está sendo usado para trazer outras... Mas, sem dúvida, mais uma vez a gente voltando para as escolas, para a educação. Né? Então... E quando eu ouço isso, a história é bizarra, o que eu vejo assim, nós mulheres agredidas ou não, a gente precisa ter voz, a gente precisa falar alguma coisa e as pessoas precisam acreditar na gente, né? Sim. E eu acho que esse é o caminho. A mulher tem voz, a mulher pode chegar onde ela quer. E é isso, construir uma menina sabendo disso, ela vendo isso da mãe dela, falando, a minha mãe, a voz da minha mãe prevalece em várias coisas, a voz dessa mulher, a voz dessa profissional. Eu acho que hoje a gente precisa disso, qualquer uma, agredida ou não, a nossa voz tem que valer, a gente não pode, por resto da vida, ser tornada, somos loucas, tem um distúrbio hormonal ou não,
nós temos voz e a gente vai mostrar para o mundo que a nossa voz vale muito. Sem dúvida. Muito. O que eu sempre falo aqui, eu acho que a base ela tá dentro de casa, né? Você dá educação pro seu filho, pra sua filha, mas quando não tá dentro de casa, como você acontece em algumas situações, em alguém, né? Você tem ali um respaldo na escola, um respaldo no programa ou no projeto e tudo mais. Uma vizinha que possa te ajudar, que você admire ela, que ela tenha voz, que ela sabe que ela vai acreditar em você, mas essa mulher precisa ter voz. A comunidade precisa acreditar nela também, para uma outra mulher agredida procurar ela, né? E mesmo quem não acreditar, eu sempre falo, se não acreditar em ti, eu acredito, pode vir atrás de mim. Procura essa pode me procurar que eu vou até o fim contigo. Procura porque Nossa, eu sempre falo, o papel de investigar da polícia, o papel de acusar, de julgar, de condenar, né, ou de absolver do Ministério Público da Justiça. Empoderadas, a gente tem papel e obrigação de sempre dar razão para a mulher. Cada um faz o seu papel. O nosso papel, a mulher comigo, sempre vai, a voz dela sempre, a palavra dela sempre vai ser credibilizada, sempre vai ser legitimada. E eu sempre vou acreditar. Se a polícia, a investigação, né, enfim, a justiça levar por outro caminho, paciência, a nossa parte é essa. É sempre legitimar a voz de uma mulher. Não existe mulher louca. Não existe mulher louca. Talvez aquela mulher esteja com uma necessidade de um acompanhamento psicológico, talvez até mesmo psiquiátrico, mas louca não. Louca não existe. É deixar o papel da justiça pro agressor, né? E a mulher ser acolhida, é isso. A polícia resolve ele, às vezes o agressor depois passa a não ser o problema, que ela fica com tanto problema emocional, problema financeiro, que aí cabe a gente a dar essa estrutura, dar o suporte para ela continuar essa vida dela aí sem... E não significa somente o suporte, a gente às vezes pensa, as pessoas confundem muito com dinheiro. Eu sempre falo, se você, como a doutora mesmo acabou de falar pra gente, às vezes a mulher quer ir lá só para ser ouvida. Se você der 2 minutos de atenção, de escuta, mas uma escuta humanizada, de atenção, de amor, de carinho, você já vai estar fazendo uma grande diferença na vida de uma menina, de uma mulher. Às vezes ela não é escutada em casa, ela não é escutada na escola, ela não é escutada no trabalho, ela é deslegitimada o tempo todo. E isso é uma característica do sistema machista. Isso é uma característica. Isso precisa acabar, né? A gente precisa minar isso de uma vez por todas. Não, ou por bem ou por mal. Porque é crime. Isso aí. Né? Se não vai ser na conversa, no diálogo, amiguinho, a justiça tá ali, eu vou te denunciar. A lei, ela existe para ser cumprida, para ser respeitada. Se não vai ser por bem, meu amor, vamos lá. Vou ali na delegacia, peraí, eu vou ali na DEAN, vou ali em qualquer seccional de delegacia, porque existem os maravilhosos profissionais dentro das delegacias, na polícia militar, com atendimento altamente bem qualificado da Patrulha Maria da Penha e também do 190, foi até a própria Coronel Cláudia que fez a capacitação dos profissionais lá, dos atendentes da Polícia Militar. Você tem um atendimento qualificado hoje, né? Então, assim, se não vai por bem, meu amor, se não quer ir no diálogo, no amorzinho, no coraçãozinho, vai por mal. Eu vou lá na delegacia e vou te denunciar. Não pode deixar pra lá. A gente não pode deixar esses caras crescerem. É crime. Violência contra a mulher, qualquer forma de violência, é crime. A prova, a polícia tem um protocolo de oitiva pra entender ali, eles vão investigar. Você vai ser convocado pra ir lá prestar o seu esclarecimento. Mas não pode deixar pra lá. Chega, basta. As leis estão vindo, estão acontecendo e a gente faz isso. A gente acompanha até o fim, esperando que a lei seja respeitada. É isso, gente. Olha, sinceramente, temos 2 mulheres aqui que estão no fronte mesmo da batalha, 2 lutadoras de fato, tá? A gente tem uma campeã. Vou falar isso agora porque eu acho que é muito importante o esporte na vida de um jovem. E até para ajudar na autoestima, na confiança, na formação de caráter. E nós estamos com 2 atletas de luta, de arte marcial. A gente está com uma campeã mundial, gente. E a doutora também, né? Eu sou praticante, eu não sou atleta, mas tá, gente. Faixa marrom. Minhas amigas atletas. Eu já dei muita porrada. Faz tempo já isso. Então, hoje eu tô só lá na frente do Empoderadas,
com muito empenho, mas é importante, sim, você falar. O esporte, ele soma, ele agrega, ele faz pessoas que nunca se viram na vida se abraçarem, torcerem junto, como é você. Ele faz você chorar de emoção com o Impom, com o gol. Agora a gente teve o Botafogo, o clube daqui do estado do Rio, campeão da Libertadores, e assim, pessoas que nunca se viram se abraçando. O esporte faz isso. Agrega, né? O esporte vê uma mulher com a camisa do time, alguém mexendo com aquela mulher, alguém lá do time, ele vai lá, vai defender alguém que nunca viu. Vai lá se meter. O esporte traz isso. O esporte, ele ressignifica, ele direciona, ele soma, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter tido uma vida inteira como atleta profissional de alto rendimento, né? Eu ainda pratico, ainda treino, inclusive estou até com a mão inchada. Tenho de tanto soco, de treino, né? De tanto dar soco, mas de treino. Joelho machucado do jiu-jitsu, mas quem é do jiu-jitsu sabe. Eu vou falar como praticante de jiu-jitsu. Quando eu comecei, eu sempre pratiquei o boxe, né? Sabia me defender já, mas quando eu comecei o jiu-jitsu, a minha irmã mais velha, ela fala que eu tudo resolvo no jiu-jitsu, mas é quase isso. Que quando eu saio de casa e eu me sinto insegura, eu falo, eu sei me defender. Eu entro no Uber, eu já penso como é que eu posso dar um mata-leão nele, fico atrás dele, andando na rua, sei como que dá. Então, assim, eu saio mais tranquila de casa. Nunca precisei me defender uma vez, me defendi super bem. Eu já várias. Imagina. Eu me defendi super bem, defendi ainda minhas amigas. Oh, que legal. E deu tudo certo. E assim, o jiu-jitsu salva. Eu vejo na minha academia, as meninas lá, elas empoderam as meninas de uma tal maneira que assim, eu amo jiu-jitsu e aquilo ali eu acho que toda menina devia praticar jiu-jitsu. Façam jiu-jitsu. Olha, gente, ainda levantando campanha, pessoal. Mas eu acho muito legal. Eu acho que a arte marcial, além dela. Porque vai incentivar a violência. Que violência? Você vai criar disciplina. Muito pelo contrário. Você sabe que você pode se machucar alguém. A hierarquia marcial, ela traz uma disciplina que ela vai além do tatame. Ela vai pra dentro de casa, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu aos 11, eu sou faixa preta 6º grau de jiu-jitsu, né? Enfim, fui campeã de todos os eventos que existem de jiu-jitsu, né? Depois migrei pro MMA, fui já da seleção brasileira de boxe. Enfim, o jiu-jitsu, a arte marcial não é você não aprende a bater nas pessoas, né? Ele te dá uma postura de imponência, de respeito, que a pessoa pensa 5, 10, 15, 20 vezes antes de dar algum passo para cima de ti, né? Isso é legal da arte marcial. A gente não preza a violência de forma nenhuma, mas eu sempre falo, né? Procurem uma academia de jiu-jitsu, mas procure saber a procedência do teu professor, a equipe, a bandeira, porque existem muitas academias com professores que não têm referência, academias que não pregam a paz, né, o diálogo, né, a disciplina. Então, eu sempre falo, procure uma academia de jiu-jitsu, mas procure uma academia de jiu-jitsu que tenha uma referência, né, que tenha ali uma procedência de uma condução, de disciplina, de hierarquia marcial, do que é o respeito, do que é respeitar o mais antigo, o mais velho. Isso acontece em cima do tatame. Isso é muito bom. E isso transcende do tatame. Isso a gente leva pra dentro de casa, né? Você ter ali o respeito pelo mais velho, né? Saber que a mulher sim é um sexo frágil, isso fisiologicamente comprovado cientificamente. Nós somos mais frágeis que homens, porém, né? A técnica supera a força. Eu ia falar isso agora. Quando a gente iguala a técnica, aí fica ruim pra eles. E a gente fica ali. A gente olha, eu sou faixa marrom, você me respeita, você é azul. E eu me imponho mesmo. Quem me conhece sabe que é ali. Eu treino primeiro, os meninos podem esperar. Que é isso, eu sou faixa marrom, eu sou primeiro agora. É que ela ainda tá na marrom. Eu já sou preta, eu não preciso nem falar que sou preta. A postura já. Porque você chega, todo mundo deve ficar assim, ó, com medo. E fique mesmo. Mas olha, eu prefiro, fica um recado legal pra vocês. Qualquer situação de risco, de perigo, 190. Procure uma delegacia mais próxima da sua residência. Pede ajuda pro vizinho. Não sai na mão, não. Liga pra polícia. Isso. Existe lei
Existe lei e ela tem que ser respeitada. Gente, a gente já estourou nosso tempo, mas sabe o que acontece? É muito conteúdo importante, é muito... A Érica trouxe tanto dado, né, mundial, tanta coisa assim relevante que a gente vai aqui estourando e tal, mas eu não posso deixar de fazer o nosso quadro de sempre, a gente finalizar o nosso programa. Ei, não é bem assim. E o Ei, não é bem assim de hoje é o seguinte... para vocês duas. Uma situação hipotética que eu vou trazer aqui e brevemente vocês vão dizer, doutora Tereza, com toda a sua bagagem, jiu-jiteira, vai falar como você se portaria, e você também, com toda a sua... que a gente até tem medo, mentira. Vai também dizer como é que você se colocaria nessa situação pra gente também ajudar a inspirar e influenciar as mulheres que podem estar passando por isso. E atenção, o Ei, não é bem assim de hoje é o seguinte... Você tá casada há 5 anos, tá? O relacionamento começou com muito amor, companheirismo e tal, mas com o tempo alguma coisa mudou. Aí seu marido, que era muito carinhoso no começo, à medida que o tempo passava, ele começou a dar uns sinais de insegurança, ciúme excessivo. A princípio você achou que era só alguma mania dele e tal, mas aí você foi percebendo que essas atitudes estavam se tornando mais intensas e frequentes. Aí começou a desconfiança aparecer sem motivos reais. Os primeiros indícios surgiram quando você foi convidada, por exemplo, por um amigo de longa data para um evento profissional. Aí o seu parceiro ficou totalmente irritado, questionando por que você precisava sair sem ele e quem que ia estar nesse evento aí profissional. Então começou a criar cenas de ciúme sempre que você interagia com seus colegas de trabalho ou quando você sai com as suas amigas, alegando que tinha algo errado, que você já não era mais a mesma. O negócio foi só crescendo. Mas as primeiras ameaças mesmo surgiram quando, cansada de tantas cobranças, você decidiu ir a um evento mesmo sem ele. Durante a noite, seu marido te ligou várias vezes, cobrando explicações sobre com quem você estava, o que você estava fazendo. Quando finalmente você explicou que estava apenas se divertindo com seus colegas de trabalho, ele, furiosíssimo, disse: se eu descobrir que você está fazendo algo errado, você vai se arrepender. Eu sei como fazer a sua vida ficar difícil. Uma ameaça. O que você faria nessa situação, vocês duas? Quem responde primeiro? Vai você. Eu não ia sair uma vez, não. Eu ia sair várias. Eu ia sair várias vezes. Eu já tinha saído muito. Ele já tinha ligado. Se ele quisesse ligar 50 mil vezes, ele ia ligar. Porque eu acho que eu não aceitaria a primeira de não deixar eu ter amigos, de não deixar eu sair. Não entraria. Não tem como isso. Você ter ciúmes, uma coisa ou outra, negociar no casamento, até vai. Uhum. Eu gosto disso, eu não gosto, não vamos sair, mas esse tipo de... Eu não ia aceitar mesmo. Não deve ser. E aí já tava numa ameaça aí que não caberia na minha vida, não dá pra mim isso aí, não. Sai fora. Sai fora, Deus me livre. É isso. Imagina, não vai pro jiu-jitsu, tem muito homem lá, você vai ficar se esfregando em homem. Gente, não dá. Não dá, né? Não dá. Érica. Eu sou bem mais direta, divórcio. Minha liberdade, assim, relacionamento sem respeito, não existe. Então, se não tem respeito, não tem confiança, né? Então, se eu não posso sair com as minhas amigas, se eu não posso fazer algo ou porque ele não pode ou porque ele não quer, né? Então, segue teu rumo aí que eu vou seguir o meu. Isso aí. Né? Então, toda tampa tem sua panela, toda panela tem sua tampa e assim vai, entendeu? Então, divórcio, tchau. Beijo, Mituita. Maravilhoso, beijo, Mituita. E é assim que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham visto assim que, olha, existe sim, tá? Muito respaldo, muitos recursos, existe assim programas te acolhendo, amiga. Você que precisa, ó, tem acolhimento aqui da doutora Tereza. Empoderadas.rj. É isso, ó. Já dá teu Google lá, tá? Já procura. E eu espero vocês no próximo episódio, tá? Obrigada mais uma vez vocês duas por terem dividido aqui tanta história. Obrigada, Bebel. Muito obrigada. E até lá, gente. Tchau.